Curto, médio e longo prazo são medidas absolutas ou relativas à expectativa de vida? E como relacionar os dois? Armando, eu vou falar para você assim, ó. Tenta chegar para uma criança e fala para ela esperar amanhã, que amanhã você vai resolver o problema dela. O amanhã para ela é uma coisa mais difícil do mundo. Ela dormir e saber que amanhã alguma coisa vai acontecer, porque a expectativa dela, né, o tamanho da vida dela e a experiência que ela tem de vida, ela olha para uma pessoa que tem 20 anos, ela acha, poxa, 20 anos é uma coisa muito grande, porque relativa à quantidade de vida que ela tem, aquilo é um absurdo, né? Ela não consegue nem imaginar o que é aquilo, né? Então você vê assim, ó, uma criança que tem 2 anos e ela passou esse ano junto com você, ela passou metade da vida dela em lockdown. Para a gente que é mais velho, 1 ano já não fez tanta diferença assim. Foi chato ficar em casa durante 1 ano, mas não fez uma diferença proporcional à quantidade de vida que a gente já teve vivendo aí em liberdade, né? Então, o curto prazo, o médio prazo e o longo prazo são medidas, sim, que são extremamente subjetivas. Elas vão estar muito relacionadas à expectativa que você tem, à paciência que você tem, à colocação, né, em perspectiva dos seus objetivos. Então, às vezes, você fala para gente, bom, mas eu tenho um investimento de curto prazo. Né? O curto prazo para uma pessoa vai ser um mês, vai ser uma semana, vai ser um dia, né? O gráfico diário. E dentro do gráfico diário você tem o gráfico de 4 horas, você tem o gráfico de 8 horas, você tem o gráfico de 2 horas, você tem o gráfico de 15 minutos, você tem o gráfico de 1 minuto, você tem o gráfico de segundos. Né? Então tem gente que opera o mercado financeiro dentro de um tempo gráfico de minuto. Imagina o que é isso, né? Então é o curtíssimo prazo mesmo ali do cara fazendo operação de scalping dentro do gráfico, né, de 1 minuto. O cara está fazendo tape reading, né, aquela fita que faz cotações. O cara faz a estratégia de negociação dentro do mercado financeiro naquele objetivo ali. Então ele vive de pregão em pregão, né? Então você acha, pô, às vezes o cara que opera no diário, imagina que o sujeito que opera no gráfico de 1 minuto, esse é curto prazista, ele é o scalper, né? E eu estou ali no mais longo prazo, que é o gráfico de 15 minutos. Né? E você tem um sujeito que opera a vida inteira, ele comprou uma companhia quando tinha 20 anos e levou essa companhia a vida inteira e vai ter ela até os 100 anos e ainda vai passar para os netos. Né? O cara comprou uma fazenda quando era jovem e passou aquela fazenda para o filho cuidar, que depois vai cuidar do neto, e depois o neto vai passar para o bisneto, e são negócios de família que ficam ali durante muito, mas muito prazo, né? Então ele é muito relativo. Quando você estabelece isso de curto, longo e médio prazo, existe ali uma formalização, né, de que você vai ter aí o longo prazo acima de 10 anos, né, você vai ter alguma coisa que é para aposentadoria, a gente costuma chamar isso de longo prazo. O médio prazo é aquele que você vai ter ali abaixo de 10 anos, né? Você vai ter ali 5 anos, 6 anos, né? E o curto prazo você vai levar até 5 anos. Então, você pode colocar um investimento de curto prazo, é um trade que vai durar um mês, que vai durar uma semana, que vai durar 2 dias? Pode, né? Então, ele tem essa medida subjetiva que você vai colocar ali e que vai variar de pessoa para pessoa e de expectativa para expectativa. Né? O que é curto prazo para você não pode ser a mesma coisa para mim. Imagina um sujeito que já tem uma perspectiva ali de um resultado em 1 ano, 2 anos, né? Ele fala, pô, isso aqui para mim é médio prazo. Então, ele vai moderar aquilo dentro da carteira dele, da expectativa de retorno da carteira dele, e vai estabelecer isso ali dentro. Né? O que você vai buscar sempre é olhar os outros fatores que vão te ajudar a compor a sua expectativa de prazo, né? Então, eu tenho uma expectativa de prazo de realização de determinado objetivo daqui a 10 anos. Então, poxa, dentro dessa expectativa de realização de 10 anos, 1 ano comparado a esses 10, ele vai ser um prazo mais curto. 5 anos é um prazo médio. 10 anos, eu já estabeleci que é longo prazo. Então, no começo da vida, quando você fala assim, poxa, eu vou me aposentar com 60 anos, você tem 20, o longo prazo passa a ser aquela referência de se aposentar com 60.
né? 40 anos, quando você tiver 40 anos, isso é longo prazo. Agora, o casamento, né? A namorada começa a apertar para você casar logo, tá falando, não toma medida de curto prazo, né? Vamos botar aí, pelo menos a gente namorar aí uns 2 ou 3 anos, tal. Aí você consegue enrolar a sua esposa ali no curto prazo de 2 anos, né? E para ela, não, aquilo já é longo prazo, ela quer agora, quer casar agora, porque ela já quer ter filho. Então, tudo isso são medidas que são muito relativas e que você vai ajustar aí nos seus investimentos. Quando a gente fala de fundo imobiliário, aí muda a figura, né? O que seria curto prazo em fundo imobiliário, China? O que você diria aí? Um curto prazo, uma avaliação de curto prazo em fundo imobiliário? Assim, eu acho que um exemplo talvez bacana, né, para a gente falar um pouco de curto prazo, de médio e longo prazo, né, com exemplos, fosse mais ou menos o seguinte: um curto prazo é quando você tem um objetivo de comprar alguma coisa e você precisa juntar um dinheiro, você consegue comprar lá à vista, né? Então, a televisão lá de, sei lá, de 70, 100 polegadas, né, que custa bem mais do que o seu salário, né, e você tem que comprar ela ali dentro de 1 ano, 2 anos, você não quer gastar tudo no cartão, né? O limite do seu cartão não dá, você não quer ficar pagando boleto com juros, né? Então, você é um cara mais consciente, fala, eu vou comprar essa televisão aqui, vou pagar à vista, né? Porque eu tenho 25% de desconto, ainda consigo capitalizar esse dinheiro aqui durante 2 anos, vai sair muito mais barato para mim, não vou me endividar. Então, você é um cara que tem uma visão, né, além do alcance ali, você consegue ali 1 ano, 2 anos comprar essa televisão. Então, assim, são objetivos de quando você quer comprar alguma coisa que não dá dentro do seu salário do mês, é um objetivo ali talvez de curto prazo. Um objetivo de longo prazo, né, é quando você fala assim, poxa, eu vou me aposentar. Então, normalmente é liberdade financeira, aposentadoria e tal, você leva uma coisa mais para longo prazo, né? E entre esses dois, né, seria alguma coisa de médio prazo, né? Talvez a aquisição de um imóvel, alguma coisa, uma decisão mais importante assim, né? Talvez fosse alguma coisa de médio prazo. Quando você traz isso, né, para o fundo imobiliário, acho que o fundo imobiliário ele vai te beneficiar em todos esses 3 prazos, né? Então, se você tem algum investimento em fundo imobiliário, você consegue, com a renda dele, né, te ajudar tanto numa aposentadoria, né, como numa viagem, num objetivo assim de curto prazo. Então, o fundo imobiliário ele se encaixa bem com a situação. Como eu falei aqui no início da live, muitas vezes eu acabo viajando, né? Normalmente todo mês de janeiro eu viajo, né? Esse mês de pandemia, né, eu não vou poder fazer a viagem que eu sempre faço, né? Ou eu vou para a Europa, vou para o Sul, né? Passo 30 dias viajando. Mas eu vou fazer uma para a roça, né? Então eu vou para o meio do mato mesmo, assim, isolamento, aquela coisa toda que tem mais a ver com esse ano de pandemia, né? A questão de isolamento. Mas eu vou fazer uma viagemzinha de 5 dias, né? Então eu não tenho problema, né, em pegar uma parte do rendimento que eu recebo em fundo imobiliário e gastar, né, com essas coisas se eu não tiver com dinheiro na conta, né? Não vou vender nada para fazer isso, mas utilizar um rendimento, né, em vez de reinvestir só no mês de janeiro, não tem problema nenhum, né? Não é pecado, como eu falei lá no início. Então, acho que o fundo imobiliário ele ajuda, tanto no curto prazo, quando você tem algum objetivo, assim, uma viagem, alguma coisa, como no longo prazo, que é a aposentadoria complementando a sua renda, né? Inclusive, o pessoal que tem mais de 60 anos, né, eu vou ter uma aposentadoria, digamos, do INSS ali de R$ 2.000, né? Eu consigo mais 1.000 com fundo imobiliário, já melhorei 50%, né, a qualidade de vida que eu teria. Então, assim, eu acho que compensa, vale muito a pena você dar uma olhadinha com carinho aí para esse tipo de investimento. Não, não é o único, né? Como o Elon falou aí, uma carteira ela tem que pensar, né, a vida de cada pessoa, né? Tem todo um planejamento por trás disso, né, de alocação de ativos, mas é um dos ativos que fazem muito sentido para o investidor possuir.